A bibliologia é o estudo teológico, né, das Escrituras, tá bom? Das Escrituras. O que a bibliologia vai estudar? Ela vai estudar natureza das Escrituras, vai estudar formação do cânon. Não se preocupe ainda em entender o que é isso, as palavras, depois é que a gente vai trabalhar. Vai estudar também a divisão dela, divisão Antigo, Novo Testamento, vai trabalhar as línguas que a Bíblia foi escrita, vai trabalhar também algumas visões que ao longo da história se teve sobre a Bíblia, tá bom? É basicamente isso, né? Eu indiquei um livro para vocês aí, gosto, o Adair, ou então o Mateus, coloque aí, do Norman Geisler, ou alguns vão chamar de Gasler, Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós. Eu coloquei esse livro no grupo. Esse livro aí é para você ter um livro que você vai se aprofundar mais em relação à disciplina. Tá bom? Um livro que você vai se aprofundar mais em relação à disciplina. Tá bom? A bibliologia, ela é dentro de uma estrutura hierárquica. O que é estrutura hierárquica? Uma embaixo da outra, ou comparando com a construção civil, ela é o alicerce de toda a teologia. Se Cristo é o fundamento interno, ele é a base, a pedra angular, a bibliologia ela é exatamente onde nós solidificamos a fé. Tá bom? Onde nós solidificamos a fé. Todas as doutrinas nascem dela. Todas. Todas as doutrinas. Ela é o centro, ela é a base, ela é a justificação, no sentido de argumentação. Ela é a fonte de onde nós retiramos a nossa teologia. A bibliologia, ela trabalha o tesouro que a Bíblia representa no nível psicológico, emocional, físico, moral, existencial, tá bom? Por isso é que ela é importante demais. A biologia é uma disciplina muito importante, tá bom? Se na disciplina se na disciplina da introdução à teologia a gente tem uma apresentação de toda a estrutura do edifício teológico, na bibliologia a gente tem a primeira sala à direita, ou a sala principal, né, que a gente precisa entrar, tá bom? Primeiro tópico aí, eu vou compartilhar esse slide com vocês depois do intervalo. Vou compartilhar esse slide que tem aqui com todo mundo, tá bom? Primeira missão da Pastor, vai ter apostila dessa disciplina também? Vai ter apostila. Ok. Vou falar com o Danilo para ver. Eu acho que talvez eu tenha até ela aqui no meu notebook, vou verificar. Tá bom? A primeira base aí, é não trabalhar é a importância das escrituras, a importância das escrituras. Veja bem que o texto que nós escolhemos, que foi o texto de 2 Timóteo 3, o contexto de 2 Timóteo 3 é a sociedade da época.
a sociedade da época. Se você quiser acompanhar, acompanhe aí. O versículo de número 1 em diante, ele vai descrever o tipo de pessoas que existem naquela época, que ele vai denominar de últimos dias. Mas eu quero que vocês percebam um detalhe, baseado no versículo de número 6, 7, 8, vocês vão perceber que ele está tratando, não é sobre gente fora da igreja apenas. Ele está tratando sobre influência dentro da igreja. Por isso que ele diz que vai usar a palavra poder, o 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Tá bom? Conhecimento da verdade. Ele vai citar 2 exemplos, aí ele vai citar o caráter no versículo número 8, tá bom? De pessoas que se desviaram. O que eu quero que vocês entendam aí é que a parte final, que é a parte da argumentação que ele vai colocar sobre a natureza e sobre a utilidade das escrituras, é uma resposta à estrutura social que influenciou a identidade da igreja. Ou seja, o mundo influenciou a igreja, ela está parecendo com o mundo, por isso que ele vai descrever, e esse tipo de gente tem na igreja até hoje, e ele vai primeiro dizer onde Timóteo está vivendo, segundo, ele vai dizer de quem ele está aprendendo, ele vai descrever quem ele é, professor nesse caso aí, e depois, versículo 10, ele vai começar a descrever quem ele é. E por último, ele vai descrever o currículo. Nós estamos usando uma comparação com a escola hoje, uma escola meio normal, ele está tratando sobre contexto social, tratando sobre o educador e depois tratando sobre o conteúdo que vai ser ensinado. Se de segunda a sexta, na escola, você tem um conteúdo ligado a disciplinas, matemática, química, física, o que ele quer mostrar é que o currículo do obreiro é a escritura. É ela que trabalha aí, tá bom? Vejam aí, versículo 14. O tanto que ele vai falar da palavra aprender aí, ó. Veja aí. Vejam aí. Nós chegamos no nosso versículo, que é o 16. 16. No 16 aí, ele vai dizer, toda, estão ouvindo bem? Toda escritura, observe bem, ele vai chamar a Bíblia aí de escritura, tá bom? Esse toda é o Antigo Testamento, mas não apenas o Antigo Testamento. Não, a gente tá bom. Tá bom. É para não captar muito. Pastor Moisés. Oi, estou ouvindo agora, bem. Eu não sei se é o seu ambiente ou de alguém que está ligado no microfone que está com a chiadeira horrível. É isso que eu ia comentar também. Tá atrapalhando, já cobrindo sua voz, essa chiadeira. É coisa caindo, martelando, aí é uma chiadeira. É porque eu estou perto desse búzio, o pessoal trabalhando na oficina. Ah, deve ser isso. A sua voz agora está muito distante. Está muito distante? Eu não estou lhe ouvindo mais direito. É bem baixinho.
O jovem rico não tem nenhum fone de ouvido aí não, pastor? Ele acabou de me passar um fone de ouvido, jovem rico. Agora tenta aí equalizar aí o seu fone com... Eu aumento, não é isso? Isso. Aumenta. Se é um fone de ouvido do jovem rico, no mínimo um JBL, aí deve ser bom. Isso é magnata. Te mete. Melhorou aí agora, ó. Tá muito longe, tá muito longe. E agora? Ainda tá baixo longe, ainda. pastor. Clica no volume e lá embaixo tem as opções. Tem alto-falante ou auscultadores. Aí você seleciona o dispositivo de reprodução. Só um minutinho aqui, só um minutinho. Pede aí para o jovem rico lhe ajudar. Qual é? Meu pastor, dá pausa no REC aí, para não ficar registrando.